Bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra, o estudo que fazemos aqui na Igreja de Moema, referente ao primeiro trimestre de 2026. Hoje é a lição de número 9, se chama Reconciliação e Esperança, e tem um verso norteador que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Muita profundidade nesse verso, né? Aquele que não conheceu o pecado, né? Deus fez o pecado por nós, porque não poderia, né, ser qualquer um de nós. Justamente tinha que ser um cordeiro sem pecado. E então nós vamos refletir bastante sobre o significado disso e como é que isso permite a reconciliação da humanidade com Deus e nos dá esperança. Eu estou aqui com o Rubens, né? Nós estamos preparados, né? Ou nos esforçamos muito para isso. Esperamos, né? Sim, esperamos. E nós estamos muito felizes de poder fazer essa reflexão. Então, ela é inspirada aqui, né, num guia de estudos, a lição do primeiro trimestre de 2026, né? Contém, né, as 13 lições e vale muito a pena, né? Para além de ouvir a reflexão, também, né, fazer a lição de forma autônoma. Uma vez eu vi um pastor mencionando, né, que se alguém fizer a lição disciplinadamente, né, e claro que com o coração aberto, durante 4 anos, equivale a um curso de teologia, né? E eu realmente acredito, porque é um momento que você tem diário de reflexão, de comunhão, e de aprendizagem. Então, antes de começar, vamos orar, Rubens? Vamos. Você que está aí nos assistindo remotamente, curve suas frontes e feche seus olhos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nosso coração se enche de alegria e podemos estarmos aqui estudando sua palavra, procurando entender um pouquinho mais da sua vontade para as nossas vidas. Pedimos para que o Senhor ilumine nossa mente, coração, para que a mensagem aqui discutida não venha de nós, mas venha de Ti, através de nós, e alcance a você que está aí remotamente, passando aí pelo canal, assistindo, ou num sábado, ou qualquer outro dia, que essa mensagem aqui possa ser transformadora. Esteja então conosco aqui, não pelos nossos méritos, mas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então, a lição de hoje, né, separada em cada dia, ela está apoiada ali em Colossenses 1, 21 a 29. Né? Claro que há outros versículos também, que são importantes, né, que são complementares, e eu vou citar aqui esses versículos, né, ao longo da nossa conversa, para que vocês também possam acessar, tá? Então eu vou começar aqui pedindo, né, para o Rubens uma reflexão, então inspirada aqui em Colossenses 1, 21 e 22, né, 1, 21 e 22. Eu posso fazer a leitura aqui rapidinho, né? Tá bom. Dizia: a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E os outros dois, o outro versículo aqui, que é complementar, ele está em Efésios 5, 27. Então, Rubens, o que significa dizer que estávamos separados de Deus e que éramos seus inimigos? Paulo, ele está usando uma linguagem forte aqui, mas é verdadeira. Então, se você for ler de uma maneira interpretativa, o 1:21, ele diz assim: vocês que eram estranhos no entendimento, e não só estranhos, eram inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Então, o que ele está colocando aqui? Ele está dizendo: olha, antes de vocês conhecerem a Cristo, que reconciliou vocês no corpo da sua carne, ou seja, ele na cruz, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, para vocês que se apresentem perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, dizendo o seguinte: olha, a falta de entendimento, a falta de entendimento
não só você é estranho, como você é um inimigo de Cristo, né? Ou seja, é aquela parábola do muro, né? Você tinha lá o cristão, o muro. Deixa eu ver essa parábola. Cristão, o muro, e aí tinha os anjos de um lado e os anjos maus do outro. E aí os anjos do bem dizendo assim: vem para cá, pula para cá, pula para cá. E os anjos maus não fazendo nada, só vendo. E aquele desespero dos anjos, né? E daí uma hora o cristãozinho falou: peraí, gente, por que um lado aqui, o lado do capeta está pedindo para eu pular, e o lado do bem está pedindo para eu pular para o lado deles, e o lado do capeta está fazendo nada? Aí o capeta fala: porque o muro é meu. Então, quando você não tem o entendimento, além de você ser estranho, você é inimigo, e qualquer coisa que você faz é obra maligna. E aqui ele está falando ele está colocando bem forte, dizer o seguinte: a única maneira de você se apresentar santo e inculpável é através do sacrifício de Cristo. Não existe outro caminho. Sim. Então, acho que isso é uma dos pilares, né, da lição de hoje, porque, como você bem disse, né, Deus, ele tem um plano para a humanidade, para cada um de nós, né? O afastamento, como o nome diz, nos afasta de Deus e, consequentemente, do plano. Então, assim, nós estamos boicotando o plano de Deus, e isso nos faz inimigos, né? Porque essa coisa morna aí que fica em cima do muro também, né? É uma inimizade. Se você não está com ele, você está contra ele. Não tem meio, não tem centro. Na política você pode até dizer que eu não acredito muito assim, centro, mas como cristão não existe centro, sim, não existe caminho do meio para o cristão. Não aderir é uma rejeição. É isso. Exatamente. Né? Então, perfeito. A ideia de morrer e reviver em Cristo significa que você aderiu, né, um plano, aderiu um estilo de vida, aderiu uma missão, né, e adotou um mestre. Se você rejeitou, então está na inimizade, está afastado, né, e é isso que você bem disse. E aí, né, a gente vai abordar isso logo mais. O plano de Deus para essa reconciliação é uma iniciativa dele, né, para nos resgatar. É a carne de Cristo. Exatamente. Que a nossa não dava, né? Então, ele fala aqui que a nossa não é. Apesar de vocês terem feito uma a escolha obra ruim, de Cristo, não a nossa obra. Apesar de vocês terem uma escolha ruim, vai ter volta, mas não é com vocês, né? O mérito não é de vocês, né? Perfeito. A aceitação, a escolha vai ser, mas o mérito não é. E Paulo é muito hábil, né? Em muitas cartas, Paulo, como ele tem um ministério, o que ele está dizendo, né? Ele está dando um incentivo enorme, né, na forma como ele se comunica, porque ele diz: olha, estavam separados, eram inimigos, mas, né, agora estão inabaláveis. Então, ele diz: olha, vocês agora são diferentes, né? E vocês têm parte no andar com Cristo, né? Inclusive no seu ministério. Então ele está dizendo isso. Então, ao dizer inabaláveis, é aí que ele vai para o 1:23, né? Então Colossenses 1:23, onde ele diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Essas palavras são muito importantes. Não vos deixando afastar da esperança, né, do Evangelho. O Evangelho são as boas novas. Isso. Então, Paulo aqui está dando um reforço, né, de que eles tenham certeza de permanecer na fé e tenham a esperança, que é condicional a continuar no caminho. Então, a palavra-chave aqui é perseverança, né? Perseverança. Isso. Então, claro, havia riscos, como sempre há, de se desviar, buscando soluções humanas. Então, esse é um ponto-chave também. A perseverança, porque diariamente, né, ou a todo instante, nos lembrar de que estamos em Cristo, que dependemos de Cristo. Porque compreender o que é a obra de Cristo, apreciá-la, é uma coisa. Viver com Cristo, em Cristo, é um estilo de vida, é uma prática. E essa é a perseverança. Tá? Então, não é uma relação teórica,
é para além da compreensão, ela está dentro da prática, certo? Isso. Então, o Evangelho, as Boas Novas nos dão essa esperança, e perseverar nessa experiência é uma base sólida, inclusive fundamentada na Palavra de Deus, né? E em todos os insumos que Ele nos dá para isso. Tá? Então, a ideia de firme, inabalável, né? Ela é não só uma orientação, uma instrução, como também é uma fonte de esperança, né? De continuamente estarmos no processo de santificação, né, como objetivo e vivendo junto com Jesus. E o Felipe disse uma interessante, que obviamente que o 21, 22 e o raciocínio que Paulo desenvolve nesses versículos, eles, na verdade, eles são uma continuação do que está lá no 1, que ele começa lá no 1:10, depois que ele diz, né, que quem me falou dos problemas de Colossenses é o tal do Epáfras, etc., que é quem provavelmente fundou ali a igreja em Colossos. Mas ele fala aqui, no 10, ele diz assim, no 9, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, o que você falou da santificação, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E ele, de 13 ao 20, que foi a lição da semana passada, ele fala assim, ele apresenta Cristo como a imagem do Deus invisível, todas as coisas foram criadas por ele, no 16, ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E aí ele está dizendo assim, esse Jesus, em que reside toda a plenitude de Deus, é que ele reconciliou através do sacrifício dele. E nessa fé que nós vimos algumas semanas atrás, né, essa fé de Jesus é que a gente tem que permanecer firme, alicerçado firme. Sim, então foi um sacrifício enorme, né? E não pode ser em vão, né? Então, exatamente. Por isso que aceitar esse sacrifício não é uma coisa de, ganhei um presentinho aí, obrigado, a hora que eu quiser eu uso. Não é assim, né? Se você aprecia e respeita esse sacrifício, você vai procurar imitá-lo. Sim, o seu compromisso tem que ser, né, condizente com o tamanho desse sacrifício. Caso contrário, você não aceitou, né? Não se comprometeu. Então, tem muitos elementos relevantes aqui, né, na sua fala. O primeiro é que tudo, né, se realiza em Cristo. Então, Cristo é o único caminho, né? É isso. Caminho, verdade e a vida. Paulo aqui está mostrando, né, que tudo se realiza em Cristo, por Cristo. O 19, desculpa, Felipe, o 19 é maravilhoso, apesar de não seja o tema, porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, tudo, nele em tudo se completou, de maneira plena, completa, suficiente. Né? Exatamente. E aí o segundo ponto que você mencionou também, a fé de Cristo, né? A fé de Cristo é a fé experimentada por Cristo. Então, se nós aceitamos morrer e reviver em Cristo, a gente tem que imitar. Né? Viver igual, tentar sentir. Né? Então, não adianta só entender e acreditar. Existe uma questão prática também, não pelos nossos méritos, mas justamente pelo desejo, né, de seguir a Cristo. Seguir a Cristo é justamente seguir o seu exemplo, né? É isso. Admirá-lo, ser grato, andar junto, né? Então é adotar uma missão, né? Adotar inclusive um foco na vida, né? Caso contrário, ele nos dá liberdade inclusive para rejeitar, como a gente falou no início. Perfeito. Né? Então não adianta falar que aceitei, né? Se isso de fato for da boca para fora ou for teórico, né? Tem que viver junto. É isso. Muito bom. E aí, um pouco sobre o que é esse viver junto, né? Ele tem questões de tribulação, né? No 24 e 25, Paulo prossegue
dizendo assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É muito profundo isso, né? A favor do seu corpo, que é a igreja de Cristo. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, aquele senso de missão aqui está bem claro aqui. O que é esse sofrimento que Paulo está falando? Então, eu acho que até coincidentemente, 3 lições atrás, nós falamos sobre isso. Eu diria o seguinte, eu vou transliterar aqui, numa linguagem mais coloquial, que diz assim, ó: agora eu tenho a satisfação nos meus sofrimentos por vós. Ou seja, Paulo estava lá na cadeia, encarcerado em Roma, e ele está dizendo o seguinte: não tem problema, eu tenho satisfação, eu me alegro, eu tenho satisfação, eu me regozijo por estar sofrendo com Cristo e preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Ou seja, ele está tendo satisfação de estar participando de alguma forma no sofrimento que Cristo teve por estar pregando o Evangelho. E ele fala a favor do corpo, que é a igreja, ou seja, por proclamar o Evangelho. E aqui, só uma observação do ponto de vista prático. Nós, como membros da igreja, e isso é uma lição para nós aqui, temos uma dificuldade enorme de fazer sacrifício. Então, sair da zona de conforto, para nós, cristãos modernos, que vivem em cidade grande, com acesso a conforto e comodidade, muita distração também, não queremos sair da zona de conforto. Eu acho que aqui Paulo saiu da zona de conforto dele, né? Paulo rejeitou uma carreira brilhante como rabino, literalmente apanhou, esfolado, açoitado, preso, náufrago, apedrejado, e ele saiu da zona de conforto dele. Então a pergunta para mim, para você que está nos assistindo é: você está disposto a sair da sua zona de conforto e para pregar a palavra, como Paulo fez? Eu acho que esse que é o chamamento, que é a favor do quê? Da igreja, né? E ele diz aqui claramente, né, que isso foi feito de acordo com a orientação de Deus, para o pleno cumprimento da palavra. Acho que o ponto é esse: se você sai da sua zona de conforto, Paulo saiu. Sim, então, eu acho que esse é um dos pontos, para mim, mais relevantes. Ele ainda alegre ainda, saiu e está alegre, apanhou, esfolado, apedrejado. É isso, né? Mais ou menos, e profundos dessa lição, né? Então, essa questão, né? Paulo, enquanto Saulo, né, era alguém que tinha prestígio, né? Isso. Então a vida estava boa. Abriu mão de tudo. Então, assim, tinha autoconfiança, tinha prestígio, tinha poder. É o que ele chama de um rising star, né? Era uma estrela em ascensão. Estava tudo indo bem, né? E pode parecer uma coisa simples, assim, você está, né, seguindo algo que você entende como uma tarefa, uma missão, e você é derrubado, né, de um cavalo, perde a vista, tem uma experiência literal, né, com Jesus, obviamente você vai mudar. Isso não necessariamente é verdade, porque muitos são chamados e não mudam, né? Então, Paulo teve que tomar uma decisão ali, porque não deve ser uma coisa fácil assim. Então, agora eu não sou mais perseguidor, eu passo a ser perseguido, eu não tenho mais prestígio aos olhos desse mundo, né? E vai passar por um monte de coisas, porque assim, não é que estava ruim e continuou ruim, ou que estava médio e piorou. Aos olhos humanos, estava muito bom para Paulo. E ele, né, é chacoalhado ali, e ele muda. E ele muda feliz, né? Não é que ele fala: pois agora tem um fardo, porque agora vou ser preso, vai ter naufrágio, vão tentar me matar, e tudo aquilo que eu tinha antes não tem mais. Mas ele, então, a palavra sofrimento aqui não é sofrimento, né? É uma tribulação, mas que ele passa com leveza. Felipe, você falou isso, me lembrou um ponto na vida cristã, que é assim: às vezes nós passamos por dificuldades e sofrimentos e
Deus coloca essa dificuldade de sofrimento até para que nós, reconhecemos a nossa fragilidade e faça com que nós voltemos para Ele. Quando você está num momento de fragilidade, nós somos mais receptíveis à mensagem espiritual, mais ouvir a voz de Deus. Infelizmente, nós somos assim, todos nós, né? Eu incluído, e principalmente. Então, você se volta para Deus. Então, acho que o sofrimento de Paulo, se por um lado era um sofrimento, essas agruras que você comentou, pelo menos ele está dizendo assim, estou sofrendo, mas eu tenho certeza que estou sofrendo pela causa certa. E tá tudo bem. E aí fica bom. Aí fica bom, não, né? Eu tenho certeza, a gente comentou isso no Paulo, exatamente. Eu tenho certeza de que eu estou fazendo certo. Paulo está em paz, né? Ele demonstra estar em paz, né? Ao final, ao dizer que combateu o bom combate, ele está em paz e está seguro. E tem muitas camadas, né? Isso que a gente está discutindo. Você mencionou a gente que vive em grandes cidades, que tem uma série de distrações que nos tiram do foco. Muitas vezes a gente também se recusa, né, a mergulhar 100%, né, Felipe, eu não propago uma vida cristã sem bênçãos, mas eu sempre digo assim, o cristão que tem uma vida, tudo muito certo, nessa terra tem uma coisa errada. Sim, muito confortável, né? Muito confortável, que tem algumas outras igrejas, irmãos nossos que propagam um evangelho de um pouquinho diferente, de que pedido a servos-á, tudo que pedires, né, darei, etc. Eles transliteram isso e colocam de uma maneira em que Deus é um gênio da lâmpada que é obrigado a lhe dar tudo. Né? E se não deu, porque você não está tendo fé. E, na verdade, a vida do cristão é uma vida em conflito com o mundo. Você está sempre em conflito com o mundo, a maneira como você fala, a maneira que você se porta, a maneira que você pensa, você está em sofrimento sempre. Então, se você não está tendo algum conflito, amigo, e está achando que está bom do jeito que está, tá suave. Repensa aí, que tem alguma coisa errada. Eu não estou propagando o sofrimento cristão, não deve... por definição é abençoado, mas a bênção de Deus é diferente, né? O galardão de Cristo é diferente. A gente não precisa correr atrás do sofrimento, mas a gente tem que saber que ao embarcar com Cristo, inclusive para seguir o seu exemplo, né? Sentido, né? Isso vai acontecer e a gente tem que lidar com isso. Porque assim como Jesus fez com Paulo, ele está falando conosco constantemente. E muitas vezes nós vamos, né, seguir, e muitas vezes nós vamos depois, não é bem assim, mas tem essas coisas tão boas aqui que se realmente eu embarcar, né, pegar a tua mão e andar junto, vou ter que abrir mão, vai ter que abrir mão, né? Isso não só de coisas materiais, mas sim de questões sociais, profissionais, riscos, acadêmicas, né? Justamente. Então, e aí, como você bem colocou, né, é o tanto ficar em cima do muro, porque o muro não é de Deus, dele, né? Não é de Deus. O muro é parte da rejeição. E aquilo diz o seguinte: se nós vamos seguir o exemplo de Jesus e ver com Jesus, não dá para não experimentar, né, tribulações. Então, quando Paulo fala, o meu ministério, né, assim como ele, pelo seu corpo, pela sua igreja, inclui essas tribulações, mas isso me dá paz e até alegria, então a gente tem que experimentar, né, andar com Jesus é experimentar, porque uma das grandes genialidades, né, de Jesus estar entre nós é que a gente tem alguém com quem se identificar, né? Jesus também passou, né, por sentimentos, porque também foi homem. Claro que tomou um fardo que nós não seríamos capazes de aguentar, mas aquele que nós somos capazes e temos que aguentar, né, também é permitido que a gente passe, inclusive porque isso faz parte do processo de santificação. Perfeito. Né? Então, muito bom. Bom, aí falando em Jesus, né, para a gente entender a grandeza de Jesus, no 1:26, 27, né, de Colossenses, Paulo fala sobre o mistério, né? Então ele diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança
da glória. Então, sobre esse mistério, eu vou recorrer aqui aos meus grifos, porque eu não posso errar, tá? Então, vejam aqui, né? Todas as coisas nos céus e na terra serão reunidas em perfeita unidade em Cristo. Veja a beleza disso, né? Unidade em Cristo, né? É uma coletividade em união, a ideia da comunhão, né? Revelado por meio do Evangelho, né? Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está em 2 Coríntios 5,15. Todos os que creem em Cristo compartilham igualmente das promessas de Deus por meio do Evangelho e são reunidos em um único corpo, a igreja. Então, aquela unidade, né? Então, esse é o mistério, né? O plano, né, de reconciliação, aquela unidade de Deus e que nos dá esperança, é todo realizado, né, por meio e em Cristo. Cristo habitando em nosso coração pela fé, né, permite mesmo agora nos assentarmos nas regiões celestiais. Aqui tem para mim um elemento fundamental, né? Por que que Paulo está alegre, está feliz? Porque ele já está experimentando o reino de Deus. Então, assim, muitas vezes são atraídos, né, novos crentes com uma promessa: olha, lá na frente você tem a vida eterna, tem a salvação e vai ser tudo muito melhor, o que é verdade. Mas também acho que faz parte, né, do Evangelho dizer: olha, já começa agora, você está andando com Jesus, ele muda o seu querer, né? Aquelas coisas que você acha que vai deixar, vai perder, você não vai sentir falta. Que, aliás, estudamos na primeira parte da lição desse trimestre, que Deus está em Filipenses, efetua o querer e o poder, né? Que eu acho isso fantástico. Então, é isso aí. Eu querer e o poder. Você quer, eu não quero. Aí ele, não, eu vou fazer você querer. Não, mas aí eu não consigo. Não. Eu vou te capacitar. Justamente. Então, e aí tem que acreditar, tem que confiar e tem que fazer isso curtindo, né? Porque se não curtir, virou um funcionário exemplar esperando a promoção sem envolvimento. Então, olha, ele já está começando a nos unir ao céu. Então, embora o reino de Deus seja inimaginável para nós em sua plenitude, ele já está começando em nós, né? O Evangelho, atuando no nosso coração, nos capacita a participar da herança dos santos na luz. E isso já estava predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. 1 Coríntios 2,7, né, na NVI. Tá? Antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,20, né? E Romanos 16:25. 2 Coríntios 3,14, foi plenamente revelado por meio da vida, da morte e ressurreição de Cristo, né? Então, esse é o mistério. E acho que é um privilégio a gente ter a oportunidade de aprender isso e refletir sobre isso nessa lição. Não, muito bom. Rubens, para a gente encerrar aqui esse trecho aqui de Colossenses, né? Então 28 e 29, que diz assim: a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, o que quer dizer essas expressões? Todos, cada um, cada pessoa, todo homem. Então vamos lá, né? Só voltando aqui no 26, 27, você tem, e que daí o 26, 27 é a porta de entrada, né? Obviamente para o 28 e 29, que esse mistério, ele tem uma aplicação ali local, que era o evangelho para os gentios, né? Então, o que o Paulo estava dizendo: olha, eu tenho qual o mistério que eu tenho aqui para vocês? O mistério é o seguinte, de que, sabe, todo aquele ritual judaico e todo aquele processo de salvação judaico, aquilo dali se cumpriu para o judeu no Messias e para todos nós aqui, incluindo, obviamente, os judeus também. O Messias, ele trouxe a salvação para todos, não só para os judeus, como para todos. E isso era algo assim, para o judeu,
uma aberração, né? Mas como assim o Messias? O Messias é para todos. E você que é gentil, você também pode ser salvo. E aí ele continua, né? O qual, né? Ou seja, aquele mistério, salvação para todos, mistério é salvação para todos, tá? Gentios, judeus, gentios. Nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, ele foi comissionado para levar o evangelho, e esse evangelho é um evangelho em que torna todo homem, isso é muito, muito gratificante, todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, o único... O que é perfeição, né? Imagina uma perfeição de caráter, perfeição física, perfeição espiritual, mental, intelectual e física. É o que todo mundo quer, né? Mas o que é a perfeição mental, intelectual e física? Espiritual, principalmente. Qual o padrão de perfeição, né? Na sociedade fluida que nós temos hoje? Cada um tem seu padrão. Eu sou desse jeito, eu sou A, B, C, D. O padrão para mim é esse, o padrão é verde, o padrão é vermelho, o padrão é assado, cozido, alto, baixo, gordo, magro. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, olha, a única maneira de você se tornar um homem perfeito é em Cristo. Então, Cristo lhe torna perfeito. A justiça o sacrifício de Cristo lhe dá acesso à salvação, como você colocou também na outra lição, a glorificação e a perfeição completa. Essa é a mensagem final. E aí ele diz o seguinte, e para isso o quê? Para levar essa mensagem, a mensagem de que todos somos perfeitos em Cristo, que eu também me afadigo, esforçando-se o máximo possível, segundo a minha segunda eficácia. Ou seja, ele se esforça o máximo possível, mas quem é que opera nele para que ele seja eficiente? Que opera a sua eficácia. Eficácia de quem? De Cristo. Cristo que é o eficiente, Cristo que capacita. E ele opera eficiente em mim. É somente ele, é somente através de Cristo nós conseguimos trabalhar por ele, operar por ele e atingir a perfeição. Muito bom. Então, aqui para encerrar, né, tem acho que alguns resultados, né, que ficam da lição. Então, que ao nos entregarmos a Ele, né, aceitando-os como Salvador, nós seremos considerados justos, né? E não importa, perfeito, inclusive, o passado, né? Mas isso requer, né, uma transformação no coração, que é Cristo que opera, como você bem disse, né? E pela fé Ele vai habitar em nós. Isso é muito profundo, é muito bonito, né? O início, né, do reino de Jesus habitando em nós. E vai manter a ligação conosco. Então a nossa esperança está na justiça de Cristo. Ela também, né, é resultado da obra do Espírito Santo. Então, ler a palavra, permitir a ação do Espírito, né, dialogar com Deus e com Jesus diariamente. E a obra de Deus, né, ele vai operar, mas vai ser permitido, como você bem disse agora, né, nessa última sua fala, também vai acontecer por intermédio de nós. Nós vamos ter o privilégio, né, de sermos instrumentos. No processo de estarmos sendo restaurados, também sermos instrumentos, né, e se nós estivermos de fato alegres e gratos, nós vamos ficar muito felizes com isso, mas não vamos ficar orgulhosos, como se fosse um méritos, né, ou poderes nossos. Né? Nós vamos ficar felizes pela permissão, né, com humildade que Cristo pode operar no nosso coração. Amém. Então, antes da gente fazer a nossa oração final, né, queria convidar todo mundo que está assistindo a refletir sobre essas coisas, colocar seus comentários eventualmente, né, sobre esses assuntos. Fazer um estudo bíblico, né, coloque nos comentários o seu contato. O uso da lição e concatenar isso com outros aprendizados também, né, com conhecimento da Bíblia. E nos visitar aqui na Igreja de Moema, né, na Rua Chibarás. Serão muito bem-vindos. Então, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de refletir sobre a Tua Palavra, sobre os Teus ensinamentos.
sobre o teu mistério, o teu sacrifício, sobre a oportunidade de participar da tua obra, enquanto sua obra também está sendo feita em nós. Amém. Para nossa santificação. Senhor, tira os nossos pecados, permita que nós não olhemos o passado, que nós tenhamos foco no fim da corrida e que possamos trilhá-la ao lado de Jesus sob a ação do Espírito. Abençoa-nos, abençoa as nossas famílias, de todo mundo que está assistindo também, a todos aqueles que estão acompanhando. E, Senhor, aguardamos ansiosamente a Tua volta, a Tua promessa de nos resgatar, nos restaurar, para vermos eternamente e perfeitamente ao Teu lado. Assim pedimos, assim agradecemos pelos méritos daquele que morreu por nós na cruz, Jesus. Amém. Amém.